Olá, tudo bem? Vamos para a nossa aula número 2 do curso de Protagonismo Humanizado. Nessa aula 2 a gente vai focar um pouco mais no tema protagonismo. A gente vai quebrar agora essas duas expressões, esses dois conceitos, protagonismo e humanização. Vamos focar na aula 2 em protagonismo, na aula 3 a gente foca mais em humanização e depois nas aulas finais a gente volta a juntar tudo isso. Tá bom? Vamos lá. Vamos falar agora, nessa aula, um pouco mais concentrado no protagonismo. A gente vai definir algumas bases do que é protagonismo, vamos olhar como se manifesta o protagonismo no dia a dia e tentar trazer para a prática como é que cada um de nós pode efetivamente começar a exercer o protagonismo na nossa vida ou continuar para aqueles que já estão fazendo. A gente vai ver agora um vídeo que vai dar um exemplo do que não é protagonismo. Vamos ver o contrário do protagonismo em ação, para a gente poder depois, então, estabelecer o que é efetivamente protagonismo. E o que é o contrário de protagonismo é ficar dando desculpas, ou, como diz uma expressão que eu gosto muito, é ficar procurando desculpas. Ou seja, ficar explicando o que aconteceu, por que foi, por que não foi, que se tivesse sido, é uma desculpa, muitas vezes é uma desculpa verdadeira, mas não é o caminho do protagonismo. Pior ainda é ficar procurando culpados, é ficar procurando quem foi o culpado, quem foi que fez ou deixou de fazer. Claro que aqui a gente não está falando de culpado no sentido de um crime, né? Quem tem que procurar o culpado é o policial, é o juiz. Nós, no dia a dia, se não trabalhamos diretamente com isso, temos que ser protagonistas e não caçadores de culpado. Vamos dar uma olhadinha num vídeo do Porta dos Fundos que eu gosto muito, a gente vai ver alguns trechos desse vídeo, mas vamos ver um vídeo chamado Terapia de Casal. Dá uma olhadinha nessas cenas, é um casal que está procurando melhorar a sua relação, mas vejam para onde vai a conversa quando cada um deles decide muito mais do que buscar o que tem que ser feito para a relação ficar boa, cada um deles decide ficar culpando o outro, ficar dizendo quem foi o culpado pela piora na relação. Pois é, se você quiser ver o vídeo inteiro, só digitar no YouTube, Terapia de Casal, Porta dos Fundos, você vai encontrar. Te convido, assista ao vídeo inteiro. É bem emblemático, é bem ilustrativo do perigo que é ficarmos procurando os culpados ou ficarmos dando desculpas diante de um problema, em vez de assumir uma postura de protagonista e realmente procurar resolver o problema. Uma forma, então, da gente entender o protagonismo é olhar para aquela famosa frase que o mestre Yoda diz em Star Wars, Guerra nas Estrelas, que a gente pode traduzir como faça ou não faça. Não existe o tentar. No original, do or do not, there's no try. Aqui o tentar não tem a ver com a atitude da tentativa, mas tem a ver com a desculpa que muita gente dá ao dizer eu tentei. Certo, tentou. Resolveu o problema? Se sim, ótimo, não foi nenhuma tentativa, foi um êxito. Mas se não, a tentativa ainda não chegou onde a gente precisa, que é na solução do problema. Então, como diz o mestre Yoda, faça ou não faça. Não há o tentar. Se você fez, alguma coisa foi gerada. Se você não fez, por enquanto é só promessa, é só intenção, é só especulação, mas não tem ainda protagonismo. Protagonismo, como a gente já disse, tem muito a ver, portanto, com autoconhecimento. Pois é, quanto mais eu me conheço, mais eu reconheço o que é meu. Quanto mais eu me conheço, mais eu assumo que as escolhas foram minhas. As escolhas foram minhas, logo as consequências também precisam ser enfrentadas por mim. Vamos fazer um exercício de autoconhecimento aqui, então? Eu queria propor um exercício que nós usamos muito aqui na Vertigo, quando a gente faz algum aquecimento de motores num workshop sobre autoconhecimento, que é um exercício que demos o simbólico nome de 16 Facts About Me. Peço desculpas aqui pelo nome em inglês, mas é uma brincadeira com os seriados que hoje falam muito disso, né? E os filmes, 10 coisas que eu odeio em você, enfim, tem muitos nomes de seriado que brincam com isso. São perguntas simples, claro, não é um super diagnóstico. São perguntas simples do nível um hobby que ocupa o seu tempo, do nível de uma palavra que descreve o seu trabalho e uma palavra que descreve a sua vida.
Mas também são perguntas simples do nível: se você tivesse mais tempo sozinho, se você pudesse apagar uma lembrança, apagaria? Se você pudesse fazer uma pergunta para Deus, seria? Poxa, se você não acredita em Deus, ou se não é Deus que você chama uma força maior, você pode também fazer essa última pergunta mais ou menos assim: se você pudesse resolver algum grande mistério do mundo, algum grande mistério do universo, que mistério seria esse que você resolveria e encontraria a resposta? Esse, portanto, é um exercício simples. Eu convido que você agora baixe o arquivo dele, tire um tempinho, dá uma pausa nesse vídeo e responda as 16 perguntas. Assim que você acabar de respondê-las, volta para cá para a gente continuar o nosso treinamento. E aí, como é que foi responder as perguntas? Aliás, você conseguiu responder todas as 16 perguntas? Algumas perguntas normalmente são fáceis de serem respondidas, praticamente todo mundo consegue responder. Mas tem algumas que o pessoal relata que não consegue responder ou nem todos conseguem responder. Teve alguma pergunta que você não conseguiu responder? E se você não conseguiu responder, isso aconteceu porque você nunca tinha pensado sobre isso, ou porque hoje você não consegue responder, ou porque você não sabe mesmo a resposta? E se não sabe, tem alguém que pode te ajudar com isso? Tem alguém que você possa conversar para te ajudar a refletir um pouco mais sobre essa pergunta? Que afinal é uma pergunta para você. Autoconhecimento é a base do protagonismo. O indivíduo que não se conhece dificilmente se responsabiliza. Vamos falar um pouco sobre responsabilidade. De maneira simbólica, o galo é o responsável por acordar o pessoal na fazenda, na chácara, no mínimo no galinheiro. Vamos brincar um pouco com essa situação aqui do galo. O galo que todo dia canta e acorda o galinheiro, acorda a fazenda, é um protagonista? Eu vou dizer que eu não sei. Depende de que tipo de galo nós estamos falando. Um galo que só canta quando o sol nasce, um galo que precisa que um elemento externo dê a ele o comando para que ele faça o que ele precisa fazer, ele pode ser um excelente funcionário da fazenda, do galinheiro, mas ele não é necessariamente um grande protagonista. Porque o protagonista assume a responsabilidade do que tem que ser feito e faz. E mesmo diante de problemas, o protagonista busca soluções. Portanto, se estamos falando de um galo, que não importa se está nublado, não importa se é horário de verão e, portanto, o sol está nascendo diferente dentro do conceito das horas, não importa se tem um eclipse solar que está impedindo a luz do sol de raiar, o fato é que um galo que canta na hora que tem que cantar, sem que ninguém precise mandá-lo, esse sim é um galo protagonista. Portanto, o que é protagonismo? Bom, dentre tantas definições, protagonismo é fazer o que tem que ser feito para resolver aquilo que precisa ser resolvido, assumindo a responsabilidade por esse processo sem desculpas. Note, justificativa é diferente de desculpa. Mas mesmo o indivíduo que justifica por que as coisas não aconteceram, ele ainda não fez elas acontecerem. Uma outra forma da gente olhar o protagonismo é buscar o entendimento desse conceito através da maturidade, ou do próprio entendimento da maturidade. Eu vou usar um autor aqui muito importante chamado Jacques Lacan, um psicanalista francês já falecido, que fala muito sobre maturidade, correlacionando maturidade com responsabilidade e depois chegando até o protagonismo. Lacan diz que na vida nós temos que assumir um papel. E que um dos papéis que a gente pode assumir, mas que não é um bom papel, é o papel de caçador ou de caçadora de culpados, de culpadas. Quem é o caçador, a caçadora de culpados? É o sujeito que, diante de um problema, fica procurando quem foi o causador do problema. Fica procurando quem foi o indivíduo que realizou o ato que desencadeou o problema. E ele fica procurando tanto que uma hora ele encontra. Às vezes ele encontra nele mesmo o culpado. O fato é que o caçador de culpados, quando encontra o culpado, oferece ao culpado o que o culpado merece, que é punição.
E nesse processo todo de procurar o culpado, achar o culpado e punir o culpado, até agora o problema não foi resolvido. E é aí que Lacan diz que a gente pode então assumir um outro papel, e esse sim é um papel muito bacana na vida, que é assumir o papel do responsável, da responsável por aquilo que precisa ser feito. Isso posto, ser o responsável no conceito de maturidade de Lacan não é assumir a responsabilidade pela culpa, não é assumir a responsabilidade pelo problema em si, mas a maturidade vem quando eu me assumo responsável pela solução. Quando o indivíduo maduro diz, eu vou assumir a posição daquele que vai buscar resolver o problema. Claro, dependendo da complexidade do problema, especialmente se for um crime, é preciso procurar um culpado até para que este problema não volte a acontecer. Mas a gente está falando aqui de coisas até mais ordinárias no dia a dia, mais comuns, mais cotidianas. Às vezes, aquele objeto que quebra e que, em vez de ficar procurando quem foi o culpado que quebrou, o que a gente pode fazer é ser o responsável por criar um sistema que não quebre novos copos. Ou, se precisamos de um copo, que procure aonde tem um outro copo e reponha esse copo. Isso é ser maduro, isso é assumir a responsabilidade pela solução, isso é exercer o protagonismo. E nesse cenário todo, se nós não estamos assumindo a posição de protagonista da nossa vida, nós provavelmente estamos na posição de vítima da nossa vida. E esta posição de vítima é perigosa, porque a vítima tem um grande papel na vida. O papel da vítima é sofrer. Claro que na maioria das vezes a vítima não escolheu ser vítima. Há pessoas que escolhem sim ser vítima porque entram num processo de autossabotagem. Mas mesmo que a gente fale aqui de alguém que é vítima de algo que foi causado por uma outra pessoa, num primeiro momento eu sou vítima, quando eu sou impactado por aquilo. Depois eu escolho se eu continuo sendo vítima ou se eu vou assumir uma posição de protagonista. Por exemplo, se você emprestou dinheiro para alguém e esta pessoa não te pagou, você é vítima do calote, ok? Ok, mas quem escolheu emprestar o dinheiro? E mais, se você já pediu a devolução do dinheiro e a pessoa não te pagou e neste momento você então tomou um calote, né? Você tem aí alguém em dívida com você, ser protagonista é realizar que você não recebeu esse dinheiro. E você pode ir atrás para receber, ou você pode assumir que foi você que decidiu emprestar, logo você também é responsável por isso. O fato é que se você escolher ficar na posição de vítima, você vai sofrer. Se você escolher ir para a posição de protagonista, então você vai agir. E agindo, como a gente já falou lá na aula de abertura, você faz as rodas da sua vida andar, e quando as rodas da sua vida andam, quando elas giram, a sua vida anda também. Então, bora ser protagonista. Portanto, exercer o protagonismo é agir, é buscar ação. Só que muitas vezes o protagonista busca ação, busca fazer alguma coisa, mas não dá certo. Bom, o mestre Oda disse, ou faz ou não faz, não há o tentar. Sim, eu fiz, mas não trouxe o resultado que eu queria. Eu procurei outras alternativas, mas pode acontecer muitas vezes da gente se ver numa situação onde não sabemos mais como resolver aquele problema. Eu já tentei de um jeito, de outro jeito, eu não tenho mais recursos. Eu genuinamente não sei como resolver. Acabou o meu papel como protagonista? Não. Eu ainda posso ter uma atitude que é a de interromper essa postura de, olha, não tem mais jeito e dizer, eu não sei como resolver o problema. Logo, ser protagonista é também procurar ajuda. Nesse caso, o indivíduo que não sabe mais como resolver, mas quer continuar sendo protagonista, vai ter que enfrentar um elemento muito importante e muito difícil, às vezes, de ser enfrentado, chamado orgulho. Eu preciso vencer o meu orgulho para dizer, serei protagonista pedindo ajuda. Agora, para pedir ajuda, eu também preciso me conhecer e reconhecer o momento onde eu estou sendo orgulhoso, orgulhosa e lutar contra isso. A gente volta de novo na questão do autoconhecimento. E é aí que a gente vê que tem tantas pessoas que estão perdidas, que não sabem nem direito aonde estão na própria vida. E é importante buscar saber aonde a gente está na própria vida. Um bom exemplo disso está num documentário feito pela marca de sabonetes Dove,
chama-se Retratos da Real Beleza. Eu vou deixar daqui a pouquinho aqui o link onde você pode assistir o documentário inteiro no YouTube, eu recomendo que você assista, mas o documentário basicamente faz o seguinte exercício. Ele mostra como nós somos muito cruéis, na maioria das vezes, conosco mesmo, com a gente mesmo. Nós somos muito autopunitivos. Quando é com a gente, na maioria das vezes, nós somos muito mais duros. E como é que ele mostra isso? Olha que interessante o trabalho que eles fizeram no documentário. Eles pegavam duas pessoas, por acaso essas duas imagens são da mesma pessoa, mas pegavam duas pessoas que nunca haviam se conhecido, colocavam elas para conversar durante um tempo num ambiente, depois separavam essas duas pessoas, pessoa A e pessoa B, que nunca tinham se conhecido. A pessoa A ia depois até um retratista, que é um desenhista técnico que faz retratos falados, como, por exemplo, aqueles que são feitos em investigações policiais, onde alguém vai dizer como era o criminoso e o retratista vai tentar desenhar o rosto da pessoa a partir das informações que recebe. O indivíduo que estava lá fazia esse mesmo trabalho, só que ele não estava vendo a pessoa A. A pessoa A falava como ela era, ela fazia, portanto, um depoimento e uma descrição de como ela se percebia para esse retratista, que não estava enxergando e apenas desenhava. Muito bem. Depois a pessoa B, num outro momento, também vinha até esse retratista, só que agora a pessoa B ia falar como via a pessoa A, na verdade, como viu, como que ela se lembra da pessoa A, como é que essa outra pessoa era. Portanto, nós tínhamos ali, e esse documentário mostra várias situações assim, dois retratos falados da mesma pessoa, um feito a partir do depoimento da própria pessoa, outro feito a partir do depoimento de alguém que conheceu essa pessoa há pouco tempo. E os resultados quase sempre são muito mais favoráveis para o retrato falado feito pela pessoa que conheceu o indivíduo há pouco tempo. Porque quando era o próprio indivíduo falando de si mesmo, vocês vão ver no documentário, tem muitas descrições cruéis, como por exemplo, como é que eu sou? Eu tenho um nariz feio. Como é que eu sou? Eu tenho um queixo que não é bonito. Esse documentário foi feito com mulheres, vocês vão ver que só tem mulheres se descrevendo. Eu não acho que a escolha das mulheres tem a ver com o fato de serem mulheres, e sim com o produto Dove, para incentivar que as mulheres cuidem de si. Mas o documentário é muito feliz quando fala do ser humano e de como nós, homens, mulheres, qualquer indivíduo, perceba-se ele do jeito que for, como se a gente não tomar cuidado, a gente pode ser muito cruel, e a nossa falta de autopercepção, com clareza, pode fazer com que a gente seja muito duro com a nossa própria autoavaliação. Então é preciso se conhecer, e o protagonista, sem dúvida alguma, vai ser o sujeito que vai investir no autoconhecimento. Se você quiser ver esse documentário inteiro, está aqui o link. Você pode digitar também no YouTube, Dove, Retratos da Real Beleza, e rapidamente você vai localizar esse documentário. Assista porque ele é muito interessante. Muito bem, portanto, depois de tudo isso, talvez a gente também possa definir protagonismo nesta frase que é muito utilizada no dia a dia. E a frase é mais ou menos assim: vai, faz o que você tem para fazer, e se der medo, vai com medo mesmo. Porque se tem que fazer, faça. Se tem algo que precisa ser resolvido, resolva. Se tem algum problema que está pedindo, clamando uma solução, busque essa solução. Mas se der medo, o protagonista vai com medo mesmo. Falando em protagonismo, falando em protagonistas, um protagonista não vai mais aceitar, especialmente nos dias de hoje, com tantos recursos, com tanta possibilidade de pesquisar alternativas, de pesquisar ideias, de falar com pessoas, não vai aceitar a desculpa, eu fiz o que deu para fazer. Não é que ele não vai aceitar dos outros, ele não vai aceitar para ele mesmo. Ele vai ser aquele sujeito que vai sempre se perguntar: eu posso ainda tentar fazer diferente, eu não consegui por este caminho, mas eu posso tentar um outro. E se eu já tentei todos os caminhos, eu ainda assim posso pedir ajuda. E eu lembrei, neste momento, quando preparei esse slide, de um episódio dos Simpsons, em que o Homer Simpson, o pai da família, que trabalha numa fábrica, numa usina nuclear, em Springfield, ele cometeu uma bobagem ali qualquer na fábrica e começou a ser acusado pelos colegas de ter cometido esse erro.
Então a culpa é sua, Homer, disso que aconteceu. E ele diz, não, a culpa não é minha. E o pessoal diz, é sim, foi você que fez tal coisa, a culpa é sua. E ele se defende dizendo, não, a culpa não é minha. E o pessoal insiste dizendo, é sim, a culpa é sua, até que uma hora o Homer vira e diz, ok, então tá bom, a culpa é minha. A culpa é minha, e se ela é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Foi você o culpado. É uma cena engraçada, os Simpsons sempre têm essas tiradas, mas é uma cena que às vezes acontece no dia a dia, né? Às vezes o indivíduo não assume a responsabilidade pela solução, fica apenas acusando alguém ou até se desculpando, ou muitas vezes ele até assume a culpa para depois jogar no outro. O protagonista assume a responsabilidade pela solução que vai resolver o problema. Bora lá sermos protagonistas das nossas vidas? Eu te convido que você seja, assim, protagonista da sua vida. E sendo protagonista da sua vida, vamos aproveitar esse finalzinho da aula e eu quero te convidar para você fazer o registro dos principais aprendizados, o que você aprendeu nessa segunda aula, o que você pode continuar fazendo porque você já faz e é bom, o que você está fazendo, mas que não é tão bacana, vale a pena repensar e parar de fazer, mas fundamentalmente o que você ainda não faz, mas concluiu o que deve fazer, registra aí no Começar a Fazer para que você se aproprie desses aprendizados. Muito obrigado até aqui, nos vemos na próxima aula.